uma porta enorme, enfim. Ondas eletromagnéticas transportam energia. O que caracteriza essa energia se chama vetor de Poynting. E ele é definido... Bom, Poynting é o cidadão que inventou esse vetor. Ele é representado pela letra S. O vetor de Poynting, ele é a taxa da variação da energia por unidade de tempo por unidade de área. Para vocês não ficarem pensando, puxa vida, por unidade de tempo por unidade de área, pensem assim. Variação de energia. Energia, o que é? É joule. Joule por segundo é watt. Potência se mede em watts. 1 joule dividido por 1 segundo é 1 watt. Então, senhores, por unidade de tempo, então, e por unidade de área, então já fica, ó, isto aqui é watt. Por unidade de área seria watt por metro quadrado, tá bom? Cada metro quadrado de área recebe uma energia que é medida, caracterizada pelo famoso vetor de Poynting. Bom, a fórmula desse vetor de Poynting, isso aqui precisa decorar, né? 1 sobre μ0, já vou falar um pouco desse μ0, você já deve ter entrado em contato com ele, e vetor B. O E, vetor B, ele também dá a direção, o sentido. Ó, E vetor B, eles são ortogonais, perpendiculares. Então, esquece esse μ0 aqui. Só o sentido E vetor B também me dá a direção, isto é, o sentido percorrido pela onda do EB. O E variável, sozinho, se ele for variável com o tempo, ele gera um B. E se o B for variável com o tempo, ele gera um E. Esse E não tem nada a ver com esse E. Esse E é energia, esse aqui é campo elétrico. Energia é escalar, campo elétrico é vetorial. Bom, infelizmente não existem tantas letras latinas e gregas assim, enfim, a gente tem que misturar as letras. Isso aqui é campo elétrico, isso aqui é campo magnético. Tá bom? Tá bom. Aqui é mostrado isto aqui, ó. Quer ver? E vetor B é S. Isso aqui é positivo, então a gente não dá bola. O S aponta para cá, que é exatamente para onde a energia se propaga. A energia, quando você faz o E vetor B, você já tem a propagação de energia, dá um vetor para cá. Eu não estou dizendo que E vetor B é C, não. E nem estou dizendo que E vetor B é S, e nem que S é igual a C. Isso aqui é apenas vetor. O sentido de S é o mesmo sentido de C. Mas os dois sentidos desse, como desse, é sempre E vetor B. Tá bom? Tá bom. Aqui, ó, S tem sentido da propagação da onda eletromagnética. Para as ondas eletromagnéticas, Z é sempre ortogonal ou perpendicular a B, portanto, o módulo disso é isso aqui, ó. E vezes B, isso aqui é um módulo dividido por μ0. Porque isto, vetor, isto é módulo disto, seno do ângulo que esse E forma com o B. Como é sempre 90 graus, isso é, na natureza é assim, então seno de 90 dá 1. Portanto, fica só E vezes B. Ok? Ok. Agora, vamos deduzir uma formulinha que a gente pode usar para facilitar um pouco a vida. O módulo de S, 1 sobre... Ah, peraí, eu esqueci de falar sobre o μ0, né? O μ0 é uma grandeza do eletromagnetismo que vale 4π vezes 10 a menos 7. Não se preocupem com a unidade, a gente sempre vai dar isso no SI, ok? SI, 4π vezes 10 a menos 7. Ah, professor, mas 4π
Aí eu costumo dizer, para o engenheiro, 4π é 12. O π é 3, então é 12 vezes 10 a menos 7. Tá bom? 12, qualquer coisinha. Acontece que o B é E sobre C, fórmulas que nós já vimos, assim como o E é BC. Como o B é E sobre C, eu posso colocar aqui E sobre C, como vocês estão vendo aqui. E, bom, acho que... Ah, tá certo. 1 sobre μ0, E quadrado sobre C. Mas vocês podem fazer também uma outra. Como o E é BC, você pega o E e substitui por BC, ok? Então, vai ficar, ó, E vezes B, o E é BC, colocando lá, vai ficar 1 sobre μ0 CB quadrado. 1 sobre μ0 sempre, ora o C aparece em denominador, ora em numerador. Aí é questão de gosto. A unidade de S é, como eu já falei, é watt por metro quadrado. Aí tem algumas coisas curiosas que eu vou comentar, só comentar, porque foi inserido aí, então vamos fazer um comentário. Deixa eu ver. A luz, vocês devem ter visto isso em onda, não sei, acho que não. A luz, ela é uma onda. Ficou essa briga durante muito tempo. O Newton dizia que era corpúsculo e o Huygens dizia que era onda. Bom, mais tarde se ficou provado que a luz é uma onda. Uma onda, imagine essa onda, quando ela atravessa, por exemplo, uma barreira assim, com duas fendas, imagine isso aqui num quarto escuro. Isso aqui é uma tela. Isto aqui é um pedaço de cartolina com duas fendas. Essas fendas têm que ser bem fininhas, tá bom? O que acontece? Cada uma dessas fendas vai propagar a luz como se fosse, ó, quando atravessa aqui, como se fosse uma nova fonte de onda. Esta também. Então, essa luz aqui, sendo uma onda, tem hora que a crista dela, já falei o que era a crista, coincide com a crista dessa que vem por daqui, ó. E o vale dela coincide com o vale que vem daqui. Por isso que elas se sobrepõem e dão uma iluminação aqui, ó, aqui é a soma das cristas. Aqui é quando uma crista ela está sincronizada com um vale. Então, aqui é escuro, luz, escuro, luz, escuro. Isso aqui se chama difração. Difração quando atravessa uma fenda dupla. Comportamento de onda, mas aí é o seguinte. Os elétrons também apresentam comportamento de onda ou de partícula. Então, o elétron pode ser uma onda ou partícula, dependendo do experimento que é feito. O mesmo acontece com a luz. Um feixe de elétrons incidindo aqui, sai um feixe de elétrons para cá, um outro para cá. E eles formam também isso aqui, ó, mesma coisa, tá? Bom, o negócio é meio apaixonante, mas vamos em frente. Deflexão. Quando atinge um alvo, a luz tem comportamento de partícula. Então, você tem um feixe de elétrons aqui e tem um núcleo de área πb², onde B é o raio desse disco. O elétron ele vem para cá, como tem elétrons nesse disco, ele pode desviar, um desvio grande. Se ele vai se chocar com outro elétron, ele pode voltar sobre a própria trajetória dele. Quanto mais afastado do núcleo, do centro disso aqui, tem menos desvio.
Então, tem alguns que sofrem desvio pequeno e tem outros que vêm mais para cima, eles passam direto. Ok? Ok. Agora, tem aqui uma coisa de poder de absorção sobre fóton. A partícula de luz se chama fóton. Aqui ela pode ser absorvida, toda a luz que incide numa superfície pode ser absorvida, então ela fica negra, e refletida, ela fica branca, você enxerga essa superfície. Bom, vamos pular essa coisa aqui. A iluminação solar direta tem uma potência de 10 a menos 6 watts por metro quadrado. Cada metro quadrado recebe 10 a menos 6 watts. Ah, professor, mas... Não. Aqui ele pede a radiação né? Não vamos, o problema está resolvido aqui. Mas isso aqui a gente nem cobra. Bom, uma outra coisa. A luz solar, ela é uma superposição de ondas de várias cores. Mas ela é os planos dessas ondas têm várias orientações. Isso a luz solar, aquilo que nós chamamos de luz branca. Nós dizemos que essa luz não é polarizada. O que é uma polarização de luz? Existe uma coisa chamada filtro polarizador. É um plástico em que a gente estica esse plástico, e as moléculas dele também esticam e formam um aglomerado de moléculas aqui, aqui não tem, aqui tem, aqui não tem, uma espécie de rede, vai. Um filtro polarizador, resta apenas a onda com o campo elétrico alinhado com a direção do filtro. Olha, aqui tem luz em várias direções, como diz a luz branca. Ela vem, vem, vem. Quando ela atravessa aqui, só aquela que incide perpendicularmente aqui é que atravessa. Imagina a luz como uma cordinha que você está fazendo uma cobrinha. As meninas estão brincando de pular corda, você põe a corda no chão, balança, 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 faz uma onda que elas têm que pular. Olha a cobra, não sei o que, não. Mas aí você não balança para cima e para baixo, você roda ela formando aquela onda que é uma hélice. Quando ela vai atravessar aqui, só a onda que passa paralelo a essas frestas, pode imaginar fresta aqui, é que atravessam essa onda, essa luz, se chama luz polarizada. Ela tem uma importância tremenda, eu vou falar rapidamente. Olha, isso aqui é um polarizador, aquilo que eu falei, aquela rede, se chama polarizador. É um cristal, vai. Ele é vertical. A luz não polarizada, olha, ela incide assim, assim, assim. Isso aqui está girando também, viu? Aquela que passa aqui naquele instante, ela vem polarizada. Se você colocar um outro polarizador, só que na posição horizontal, isso aqui não vai passar nunca. Então, aqui tem ausência de luz. Ok? Ok. Aqui, ele dá um... Aqui já começa com os exercícios. O campo elétrico de uma onda eletromagnética tem intensidade de 90... Isso aqui é o valor máximo. 97 newtons por coulomb. Só que existe uma outra unidade também, é volt por metro. Campo elétrico, hein? Volt por metro. Newton por coulomb, porque a gente lembra que campo elétrico é força dividido por carga, ok? É lembrar que força por massa é aceleração, força por carga é campo elétrico. O valor máximo é 97 e ele quer calcular o módulo do vetor de Poynting. Vamos lá? Vamos lá. Vamos deduzir aquela fórmula outra vez. 1 sobre μ0 e B. E vezes B.
1 sobre μ0 e vezes e sobre c. S é 1 sobre μ0 e quadrado sobre c. O e é 97, está aqui ao quadrado. Isto aqui é como eu falei para vocês, é 12... Não, é 4π é 12 vezes 10 a menos 7. 10 a menos 7. Então, é 12,6 vezes 10 a menos 7, tá bom? E foi reduzido a 1,6, 10 a menos 6, o que é a mesma coisa. Fazendo esta continha, dá aproximadamente 25 watts por metro quadrado. Ok? Ok. Agora vamos fazer um problema um pouquinho mais sério. O vetor de Poynting de uma onda eletromagnética no vácuo é, no SI, tá vendo? No SI, dada por S, vamos esquecer o sinal por enquanto, 220, esse aqui é o pico, é o S máximo, assim como tem um E máximo, tem um B máximo, isso aqui é o S máximo. Isto aqui, senhores, tem que ser seno quadrado. Por quê? Porque E vetor B, o E é um EM seno deste ângulo aqui. É K, falei besteira, o K é sempre o coeficiente desse aqui que representa um eixo, distância. Aqui é tempo. Isso aqui é ômega, pulsação. Isso aqui é o K. Sempre o ângulo vai ser um KX, ou um KY, ou um KZ. E aqui vai ser sempre um ômega T, ok? Então, menos K, este vetor aponta no sentido do X, do Z, porque é K, mas é do menos Z, ok? Então, ele pergunta qual é o sentido de propagação dessa onda. Como a onda se propaga no mesmo sentido de Z, de S, já dá para saber que é no menos K. No Z, menos Z. Então, vamos lá. Sentido de propagação é o mesmo do vetor de Poynting, ou seja, menos K. Aqui, menos K. Às vezes se coloca esse K aqui, ó, na frente de 220. Mas isso não importa. Estabelecer as equações para E e B. Tem que ter o seno ao quadrado, porque o E é seno desse ângulo, e o B também é seno desse ângulo. O que muda num e no outro é esse valor e esse valor aqui. Mas uma vez estabelecida a onda, isso aqui não muda mais. Ok? Tá. Então, vamos lá. Sentido de propagação da onda. Estabelecer as equações para E e B. O E é EM seno daquele ângulo que eu falei. O B é BM seno daquele mesmo ângulo. Tudo igual. A única coisa que muda é o K. Senhores, o S é EM ao quadrado sobre μ0C. Nós já vimos isso, aquela fórmula famosa. Como eu vou calcular o EM, eu vou fazer uma continha aqui. O EM é μ0 C vezes S raiz quadrada, porque o E está ao quadrado. Aqui, ó. S μ0 C. O S é 220, está aqui. O μ0, 1,25 10 a menos 6. É 4π vezes 10 a menos 7. A velocidade da luz é 3 vezes 10 a oitava. Vocês estão vendo? A gente dá sempre no MKS, né? Fazendo essa conta, vai dar 287,2 newton por coulomb. Agora eu vou precisar do BM. Não, a gente sabe que BM é EM sobre C.
Então, o EM é 287 dividido pela velocidade da luz. 9,57 10 a menos 7 Tesla. Ok? Ok. Agora, o problema é, substituindo na equação, está aqui, ó. 287,2. Aqui tem um erro. Foi distração de quem fez o slide. Aqui é seno, não tem quadrado. Tá bom? Ignore esse quadrado. Se a gente voltar, ó, vocês estão vendo que não tem quadrado aqui. Ah, professor, se eu faço um erro desse na prova. Bom, na prova não vai ter problema de fazer esse erro, porque a prova é teste. Então, acabou. Aí, as duas respostas. Como S é 1 sobre e vetor B, nós vamos ver o seguinte. A luz se propaga nesse mesmo sentido de S. E o S, ele aponta para o menos K, vocês estão vendo? Eu costumo, nas minhas aulas, colocar o X aqui, o Y aqui, como é de hábito, quando é plano, né? E o Z aqui. Mas isso não importa. A única coisa que importa é vocês fazerem o X e o Y à vontade. O X está aqui, o Y está aqui. Pode fazer para onde vocês quiserem. O X e Y é democracia. O Z não. O Z, ele já fica bloqueado. É importante vocês lembrarem do produto vetorial, do I pelo J pelo K. I, vetor J é K. J, K é I. K, I é J. Tá bom? Se vocês inverterem qualquer um desses produtos, tem que colocar um sinal de menos na frente. Muito bom. Como aqui foi desenhado X saindo da tela, o Y para a direita, o Z tem que ser para cima. Porque, olha, se aqui, no lugar desse B, fosse I, e aqui J, I, vetor J é K, e o K, ele aponta para cima no Z, ele é positivo. Ok? Ok. Então, a luz está se propagando para cá. O E, vetor B, ele tem que ser para baixo. Então, nós escolhemos o E nesse eixo Y. Ah, mas como é que eu escolhi? E eu escolhi aqui. Agora eu tenho que escolher o B que seja coerente. Aqui o E aponta no sentido de J. E vetor B deve apontar para baixo. Agora, se o J me indica o sentido de E, o sentido de B tem que ser o mesmo sentido de I. Essa solução não é única. Você poderia girar esse de 90 graus, mas neste sentido, e o B também. Depois você gira mais 90, até voltar para cá. Então, existem 4 soluções possíveis aqui. Tá bom? Vamos lá. Uma onda eletromagnética se propaga no vácuo ou na direção do eixo OX. Já sei que o C, velocidade da luz, ela segue o eixo OX. O valor máximo do campo elétrico é 800 newtons por coulomb. O comprimento de onda aqui, cuidado que tem uma armadilha, né? Centímetro. O lambda é 1 centímetro. Ele quer saber a equação do campo elétrico e do campo magnético no SI. Então, nós vamos ter que passar isso aqui por SI. Isso aqui é 10 a menos 2 metros. Vamos lá. Vamos começando, vamos calcular as coisas aí.
O que a gente sabe é que tanto o campo elétrico como o campo magnético, deixa eu voltar um pouco aqui para mostrar para vocês uma coisa, está aqui, ó. O E é sempre EM, a gente pode inverter isso aqui, escrever 12Z mais 3,6, 10 a 9. Ok? Então, o coeficiente do Z, ou do X, ou do Y, é sempre o K. Do T é sempre o ômega. Ok? Ok. Então, vamos lá. Lambda é 1 centímetro, 10 a menos 2 metros. A velocidade de qualquer onda é sempre lambda F. F é frequência. Às vezes, a frequência, o ômega que vai aparecer aqui, ó, chama também frequência angular. Cuidado. A gente chama de pulsação, quando é ômega. Então, é fácil, né? Para calcular a frequência, é 3/10 a oitava, a velocidade da luz, dividido por 10 a menos 2. 3 vezes 10 a décima hertz. O ômega é 2πf, a gente está cansado de saber disso, né? O ômega, aqui está sendo chamado de ômega zero, mas não importa. 2πf, 2π vezes 3 vezes 10 a menos 10. Como 6 vezes π, ó, 6 vezes π, o π é 3. 3 vezes 18, 3 vezes 6, 18. Então, deixando aquelas rebarbas para uma hora de prova, está aí. Radianos por segundo ou segundo a menos 1. Tá bom? K é 2π sobre lambda. Tem que lembrar essas fórmulas. Geralmente elas são dadas, enfim. 2π sobre lambda. 2π sobre 10 a menos 2. O 10 a menos 2 sobe, dá 10 ao quadrado. 2π é 6,28. Metro a menos 1. Ah, professor, por que é metro a menos 1 e segundo a menos 1? É muito simples, eu vou repetir. Como isto aqui dentro do parênteses é ângulo, ângulo não pode ter unidade. Grau, radiano e grado não são unidades, tá bom? Pelo menos ainda não foram classificados como unidades de grandezas físicas. Então, se aqui é x, é metro. Para que esse produto não tenha unidade, esse 6,28 tem que ser metro a menos 1. Isto aqui, o T, é segundo. Para que isto aqui também não tenha unidade, você está somando duas coisas que não têm unidade. Isto aqui tem que ser segundo a menos 1. Ok? Ok. Radiano por segundo ou segundo a menos 1 é a mesma coisa. O E é M cosseno J. Vamos ver por que J, porque segue na direção do eixo X. Na próxima, a gente mostra aqui nessa figura por que o J. Vamos lá. Opa. Eu estou com muita sede ao copo, né? Vamos lá. M, valor máximo 800 newtons por metro. 800. Cosseno de Kx mais ômega 0 T. J. Ok, ok. Então, aqui, quem fez o slide optou pelo cosseno. A gente podia optar pelo seno, mas vamos deixar o cosseno aqui. 6,28, 10 ao quadrado, 10 a 11, TJ. Vamos ver o B. Está aqui. O B vai ser cosseno também, porque aqui ele deu preferência por cosseno. M sobre C. 800 dividido pela velocidade da luz vai dar isto aqui. K. Muito bom. Por que K, professor? E por que esse aqui é J? Vamos ver? Vamos ver. O valor máximo, uma onda se propaga na direção do eixo X. Então, olha aqui a luz se propagando na direção do eixo X. Então, você pode escolher o E como sendo J.
O B tem que ser qualquer coisa K, como vocês estão vendo aqui. O ângulo aqui, ó, não muda nunca. Uma vez aqui, sempre aqui, tá bom? Então, E vetor B vai dar alguma coisa nessa direção. Ah, professor, e se eu pusesse o E para cá? O B teria que ser para cá. O E seria K e o B seria menos J. E se eu pusesse o E... Vocês percebem que vocês têm várias posições aqui? Tem que escolher uma delas. Ok? O campo elétrico de uma onda plana, acho que esse aqui é o último exercício, viu, pessoal? Por isso que a nossa aula... O campo elétrico de uma onda plana no vácuo é dada por esta equação. Aqui está o 4π, que é o K. Aqui está o menos ômega-t. Muito bom. Deixa eu ver se eu fizer uma coisa aqui assim. Deixa aqui mesmo. Determinar a frequência angular, que ele está chamando de frequência angular. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Ok. 150, tá. A frequência angular, o período, a frequência e o comprimento de onda. Não confundir frequência com frequência angular. Frequência angular é ômega-0, ou ômega. Período é o inverso da frequência, o inverso dessa coisa aqui. Comprimento de onda, você já sabe. Sentido de propagação, eixo OX. Ok? Como é que eu sei que é no eixo OX? Porque tem um sinal de menos aqui, ó. Ok? É contrário ao aquilo que a gente pensa, ele deve percorrer o eixo X. Não, menos X. Da equação, o K é 4π. Vocês estão vendo aqui, ó, 1 sobre metro. Aquela forma me diz que o lambda é 2π sobre K. Ó, lambda eu já parto dessa aqui, 2π sobre K. 2π sobre 4π é meio metro. Aqui tem não tem erro não, hein? Isso aqui é lambda. Lambda é distância, distância entre duas cristas consecutivas. Vai. Agora vamos calcular a frequência. Frequência, aqui, ó, é C sobre lambda. A velocidade de qualquer onda é sempre lambda F. A frequência é C sobre lambda. 3 vezes 10 a oitava sobre meio. 3 dividido por meio dá 6. 6 vezes 10 a oitava hertz. Vamos calcular o ômega. Vamos lá. É 2πf, ou 2π sobre t, mas nós não calculamos período aqui, não. Ah, está aqui, período. Ih, será que esqueceram do... Ah, não, ele aparece já já. Ômega. 2πf, 2π vezes esta frequência, 1,2π vezes 10 a nona. Ah, eu posso deixar assim? Pode deixar assim. Mas como é A, B, C, D, E, vocês têm que optar por uma das respostas, ok? Novamente, radiano por segundo, pode ser segundo a menos 1. Aqui, o BM, parece que ele esqueceu de calcular o período. Esqueceu, mas não faz mal. Vocês querem ver uma coisa? Olha, o período é o inverso da frequência, uma fórmula que vocês já estão acostumados. Então, o período é o inverso disso aqui, ó. É 1 dividido por 6, 10 a oitava. Já vai para o numerador, isso aqui como 10 a menos 8. 1 dividido por 6 é 0,16, tá bom? Então, 0,16 vezes 10 a menos 8. E aí, você se diverte. Vamos calcular o BM. BM é fácil, né? Já que é 150, o M dividido por C, 50 vezes 10 a menos 8. Ó. Aqui não foi colocado em notação científica. Cuidado, hein? 50 vezes 10 a menos 8 é 5 vezes 10 a menos 7, hein?
Cuidado. Se você quiser dividir isto por 10, para não alterar este valor, você tem que multiplicar por 10. Divide por 10 aqui, fica 5. Então, você tem que multiplicar por 10. 10 vezes 10 menos 8 daria 10 a menos 7. Mas, tranquilo. Agora, o E, ele é direção J. Então, o B tem que estar aqui na direção X. O B, ele aponta na direção do K. Então, E, vetor B, vem para cá. É a velocidade C. Tá ok? Muito bom. Vamos ver. A expressão do vetor de Poynting. Vetor de Poynting é aquela formulinha que nós já decoramos. É E M PM sobre M0, fazendo a conta, 60 watts por metro quadrado. Como ele tem o mesmo sentido de C, o S tem que estar para cá. Então, 60, não esqueça que é seno quadrado, esse ângulo não muda nunca. Seno quadrado, 4πx menos I. Isso aqui é I. Tá bom? Tá bom. Vamos ver. Vocês têm que entregar, já entregaram, parece que um exercício da página 143. Agora falta entregar um da página 181. Entreguem para o professor que dá a parte de ondas e oscilações. Deixa eu ver. Olha, terminamos muito cedo, mas não tem jeito, são só esses exercícios que é para a gente fazer. Sim. Professor, boa noite, beleza? Boa noite. Tem como você voltar lá em um dos primeiros slides, só para eu verificar uma coisa? Cadê? Deixa eu ver. É um que você fala da onda. É esse mesmo. Esse aqui. Cadê? Não, posterior. Você Esse? falou não, da polarização da onda. Da propagação. Vamos para um pouquinho. Não é. É que eu cheguei um pouquinho atrasado. Cheguei uns 8 minutos atrasado aí. Você chegou atrasado? É esse aqui? Não, acho que você estava falando da polarização da onda. Da polarização. Então vamos Isso. voltar um pouco aqui. Isso, volta. Esse mesmo. Esse ou aquele? Exatamente, isso aí. Esse evento aí de polarização, ele tem alguma coisa a ver com a dualidade da onda, partícula? Olha, a luz se comporta como onda e como partícula também. Porque o elétron, ele é o quê? Ele é partícula, mas ele tem características de onda. Isso. É que eu falei, se você fizer um feixe de elétrons passar por uma fenda, ele forma dois feixes. Ele se desvia como nesse aqui. Deixa eu ver se está aqui. Assim, ó. Isso aqui é um feixe de elétrons, olha, ele incide em duas fendas. Podia ser dois buraquinhos também. Só que quando são dois buraquinhos, dois orifícios, ele forma uma bolinha luminosa aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Quando é fenda, a gente vê esta faixa aqui, tá? Mas o elétron tem a mesma propriedade. Elétron é matéria, é luz, vai saber. O elétron se comporta como partícula quando você quer que ele se comporte como partícula. A luz se comporta como partícula quando você quer que ela se comporte como partícula. É porque quando eu cheguei na aula, você estava terminando aquele slide, o slide posterior. Cadê? O outro. Aquele lá que a gente estava falando agora há pouco. Você estava terminando de explicar ele, aí eu estava lembrando dessa
dualidade da onda da partícula. É por isso que eu estou te perguntando, mas estou vendo que tem tudo a ver. E vou te falar mais uma coisa, já que você se interessou. Às vezes a gente tem que pular as coisas, porque ninguém vai perguntar isso numa prova. Mas você conhece os filmes em 3 dimensões, né? Você vai assistir, você tem a impressão que a figura até sai da tela, tem profundidade. Então, já vou te falar uma coisa. Se me dá licença só um minuto para eu... Só um segundo. Sim. Alô? Ô, Severino, eu estou eu estou dando uma aula online. Eu ligo para você amanhã, tá bom? Tá tudo bem. Boa noite, você também. As pessoas não têm obrigação de saber o horário que eu dou aula, né? Então, eu estava falando do filme em 3 dimensões, televisão em 3 dimensões. O filme é mais fácil de entender. Então, quando você vai assistir o filme, você recebe um óculos. Esse óculos, ele é um polarizador. Só que é um polarizador, aquilo que a gente chama de lente não é lente, né? Ele é um polarizador assim, num olho, e no outro olho é um polarizador assim. Então, são 2 projeções, pelo menos isso era 3 dimensões na minha época. Olha, a época que eu tinha 15, 14 anos, já existia filmes, não televisão. Televisão era horrível, era branco e preto e só e mais nada. Um dos olhos, você só enxerga a imagem, digamos, da direita. Com o outro, as imagens são quase superpostas na tela. Fica um pouquinho à direita ou à esquerda uma da outra. Isso. Uma das imagens você só enxerga com o olho direito, com o olho esquerdo você enxerga a outra imagem. Por isso que você vê em 3 dimensões. Como é que você tem noção de profundidade? Quando você vai estacionar um carro, você vai dar uma ré, você encosta na parede ali, 10 centímetros, não, que 5 centímetros, você é bom, olha, o cara é bom. Porque você tem a noção de profundidade. Como você enxerga com os 2 olhos, e eles estão afastados alguns centímetros um do outro, você vê a coisa, o universo em profundidade. Eu, professor Roberto, sou especial. Eu tenho um defeito na vista esquerda, eu já nasci assim. Então, não enxergo bem com a vista esquerda, eu não consigo ler nem o que está na tela, só com a direita. Então, eu não posso assistir um filme de 3 dimensões. Posso, mas não vai adiantar nada, tá bom? E, em compensação, né, grande compensação, quando uma pessoa olha um quadro, uma fotografia, ela deve fechar um olho. Você sabia dessa? Não. Por quê? Porque você não vai ver o quadro em profundidade. Se você fechar um olho, se o artista que pintou o quadro é muito bom, você tem uma noção, embora rudimentar, de profundidade. Agora, se você entra lá no Museu de Arte Moderna, qualquer coisa assim, e fica vendo o quadro de olho fechado, os caras vão falar, esse cara aí está com algum problema no olho, né? Acho que entrou algum cisco e tal. É interessante isso aí. Você sabe, o engenheiro usa tudo que a física descobre para produzir alguma coisa útil, seja para diversão, seja para curar uma doença. O engenheiro faz isso, né? E já vou te falar mais uma coisinha, só para te animar um pouquinho. Vai, depois não falo mais, que senão eu exagero. No meu tempo, olha, no meu tempo, isso mostra a idade, a diferença de idade. Uma mulher grávida não podia saber o sexo do bebê, só quando nascia. Então, era difícil comprar roupa de presente com antecedência, né? E se nascer mulher, eu comprar azul, e se nascer aquelas coisas, né? Hoje não. Hoje, graças à ciência,
Tem. O cara tira uma foto lá, um filme do neném dentro da barriga e fala, é um menino, é uma menina, tal. De onde vem isso? Isso tudo vem da física. Então, o engenheiro ele fala, oba, porque se fizer um raio-x do bebê lá dentro, o raio-x pode prejudicar o desenvolvimento do feto. O raio-x é muito penetrante. Já aquela outra, esqueci até o nome lá, nossa, minha filha trabalha com isso na Inglaterra o tempo todo. Você vê o sexo da criança e já diagnostica, às vezes até se tem algum problema, que eles operam até na barriga da mãe. Tá bom? Isso tudo é engenharia aliada à medicina. Bonito, bonito. Aliás, eu brinco, né? Quando eu vou ao médico, eu falo isso e eles concordam comigo. Eu falo, o que seria da medicina se não fosse engenharia? Olha só, quimioterapia, radioterapia, nossa senhora. E agora também aliado à psicologia, viu? Psicologia funciona, tá bom? Puxa vida, acho que eu vou ganhar um extra por essa aula de hoje. Mas pode perguntar mais alguma coisa, se você quiser. Tudo bem? Pode repetir as tarefas, professor? Desculpa. Não entendi. O senhor pode repetir as tarefas, por favor? Ah, pois Desculpa não. que eu não ouvi. É uma da página 143 e a da página 181. Obrigado. E se ninguém tiver mais perguntas, a gente pode até encerrar a aula. Eu vou ficar mais um pouquinho aqui. Mas tem muita coisa bonita aí que a gente não explica. Nossa! Por mim, vocês estão dispensados. A aula é curta mesmo, não tem jeito. Boa noite, professor. Boa noite, Falou. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite e boas provas. Olha, não aceito nota menos do que 8, hein? Até 8, tudo bem. Menos de 8, eu já vou ficar bronqueado com o aluno. Ah, eu tirei 7,5, é pouco. O senhor é piadista, né, professor? Tá Piadista? fácil, né? Olha, as questões que eu bolei, se você não tirar nota nelas, você não tira nunca mais, viu? Mas elas têm o Vamos lá, professor, vamos lá. Vamos lá, eu só não vou apostar com vocês, porque vocês sabem que eu ganho toda aposta que eu faço com um aluno, né? Boa noite. Boa noite. E boa semana para vocês. Luca.